Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e não elas que tornam impuro o homem. E são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, nesta noite a palavra do Senhor nos faz esse convite de permanecermos fiéis e reconhecer esse Deus presente na vida de cada um de nós. A liturgia nos convida a refletir sobre o sentido verdadeiro e autêntico da lei de Deus. Já na primeira leitura do livro do Deuteronômio, Moisés fala para o povo para levar a sério essa lei do Senhor. No final da vida, antes de entrar na terra prometida, Moisés deixa esse testamento espiritual para o povo de Israel. A lei proposta por Deus, uma lei que é muito importante. A lei de Deus representa uma sabedoria desconhecida pelos outros povos. É uma lei, uma novidade, porque é Deus que fala com seu povo. A lei de Deus é um caminho seguro. A lei de Deus, os 10 mandamentos, que Deus entregou para Moisés e Moisés deu para o povo. Esses 10 mandamentos são uma maneira do povo se aproximar de Deus. Moisés recomenda que não se acrescente, nem tire nada do que foi mandado. E realmente é a lei de Deus um caminho seguro para todos nós e para o povo de Israel. Me chama muito a atenção essa primeira leitura, onde após Moisés narrar e explicar como é importante para o povo guardar e viver e praticar os 10 mandamentos, me chama a atenção o que fala, o que diz Moisés: pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, para sempre que o invocamos? E Deus é próximo do seu povo.
Deus está perto do seu povo. Deus está perto de cada um de nós se nós deixarmos Ele entrar nas nossas vidas. Nesta noite, diante desta palavra do Senhor, diante dos preceitos que foram transmitidos para o povo de Israel, os 10 mandamentos, é importante renovar nossa adesão, nosso seguimento de nosso Deus. E nós temos um Deus próximo, um Deus perto de nós, um Deus que caminha conosco. E a segunda leitura é uma leitura que nos ajuda realmente a entendermos o que significa viver a palavra de Deus. Santiago fala: sede cumpridores da palavra e não apenas meros ouvintes, não apenas ouvintes. É importante isso, nós cumprir essa palavra do Senhor, levar à prática essa palavra, porque às vezes nós podemos até fazer lindos discursos, podemos falar pregações bonitas, mas é importante praticar esta palavra do Senhor, praticar os mandamentos do Senhor. E é interessante o que fala: a verdadeira religião não consiste apenas no cumprimento dos ritos, mas realmente consiste na fidelidade a certas práticas de piedade, mas a dedicação em favor não só na fidelidade a certas práticas de piedade, mas realmente consiste em ver e trabalhar pelos necessitados. E aqui Tiago ele coloca exemplos bem concretos, pelos trabalhar e ajudar os órfãos e as viúvas daquela época, naquele tempo. E, na realidade, é um compromisso para nós criarmos e construirmos um mundo mais fraterno. Nesses últimos dias, nós temos assistido na televisão e temos ouvido notícias tristes no mundo, com a volta dos talibãs, e vemos pessoas realmente que estão desesperadas. Temos pessoas que sofreram também no Haiti, o terremoto, e temos tantas famílias desesperadas também por causa da pandemia, mesmo se estamos vendo uma luz no final do túnel, que seriam as vacinas, mas mesmo assim são tantas coisas que ficamos às vezes até chocados, mas temos sempre essa esperança e esse Deus presente na nossa vida. No Evangelho, o texto do Evangelho de hoje narra o encontro de Jesus com alguns fariseus e escribas. Nós sabemos que os fariseus e os escribas, eles eram fiéis cumpridores da lei. Eles realmente sabiam, decoravam, mas não viviam aquilo que eles sabiam. Eles eram fiéis àqueles mandamentos para decorar e aprender todas as normas que eles conheciam. E hoje, o texto do Evangelho, ele apresenta aspectos importantes de conduta, cuidado com a higiene. A higiene sabemos que é necessária para manter a vida saudável, como nós experimentamos ao longo deste período, que nós precisamos dessa higiene das nossas mãos, higiene para nós cuidarmos e cuidar a saúde do nosso próximo. Mas eles erram quando pensam que essas práticas garantem só lavar as mãos, garantem o cumprimento da vontade divina. Identificam essas práticas com a palavra de Deus. E realmente a palavra de Deus, viver a lei de Deus significa, as normas de Deus significa amar o nosso próximo. Só para dizer para vocês, os fariseus, na tradição própria, abraçaram as leis e levaram tão a sério, que eles começaram a criar certos preceitos tão pequenos, que eram 613 leis, que representavam um número de letras do decálogo, dos 10 mandamentos. Para cada letra existiam preceitos para cumprir. 248 preceitos eram positivos.
365 preceitos eram negativos. E sabemos que Jesus Cristo, ele denuncia esse espírito mesquinho e chama eles de hipócritas. Abandonais o mandamento de Deus e abandonais o amor ao próximo. A verdadeira religião, meus irmãos e minhas irmãs, não se resume no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão pessoal. É importante nossa conversão. A lei, Jesus não veio a abolir a lei e os profetas, veio para dar cumprimento e colocar dentro dessa lei o amor ao Senhor, que tem que nascer desde o fundo do coração, e o amor ao nosso próximo. Aos fariseus de hoje, Cristo continua dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Que triste, quando a gente faz oração e decora lindas e belas orações, mas na prática nosso coração não está unido a Deus através do amor ao irmão, através da doação ao próximo. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, queremos de uma maneira muito especial lembrar dos catequistas. Obrigado, catequistas, pela nobre missão que vocês assumiram. Essa missão de anunciar o Evangelho às crianças, adolescentes e aos jovens e também aos adultos. E o Papa Francisco, ele estabeleceu nestes dias atrás, ou semanas atrás, estabeleceu o ministério dos catequistas e das catequistas. Por isso que hoje vamos escutar um breve testemunho de nosso irmão, que falará para nós sobre esse chamado que Deus fez para ele para se tornar catequista.